Olá, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um dos métodos numéricos. O método numérico que eu irei apresentar hoje se chama método numérico de posição falsa, que é um dos muitos métodos que são utilizados no cálculo numérico para se determinar a raiz de um polinômio não quadrático. O conceito do método de posição falsa é um método numérico utilizado para resolver equações lineares definidas em um intervalo AB, partindo do pressuposto de que haja uma solução dentro desse intervalo. Partindo desse conceito, começaremos a diminuir o intervalo em subintervalos menores até que este esteja coerente com o erro estipulado no início do exercício ou do problema que você estiver resolvendo. Aqui podemos observar muito bem nesse gráfico o, o que nós procuramos resolver com o método numérico. Nós temos aqui um ponto A, um ponto A0 e um ponto B0 que são pré-definidos logo no início da resolução do exercício. E a partir desse método e a partir desse intervalo AB, você vai diminuí-lo em outros intervalos A1, B1, A2, B2, aqui, até que este intervalo esteja no intervalo pré-estipulado pelo erro no início do exercício do problema que estiver resolvendo. O conceito matemático desse método se trata de: seja uma função f de x uma função contínua no intervalo AB e tal que f de A vezes o f de B dê menor do que zero, e supondo que esta função tenha apenas uma raiz para f de x0, partindo desse pressuposto, o método da posição falsa define que tomemos a média aritmética ponderada entre A e B. Sendo assim, nós teremos essa fórmula, que será a fórmula que vai regir o nosso, o nosso método de posição falsa. Nessa afirmação aqui em cima, vocês podem perceber que é uma redundância mais matemática do conceito que já foi apresentado anteriormente, onde a gente já definiu que o intervalo estipulado no início vai ser o intervalo AB, e tal que essa condição ela seja uma condição, ela tem que ser uma condição que tem que ser, ela é irrefutável, ela tem que acontecer independente de qual caso você esteja trabalhando, onde f de A vezes f de B dê menor do que zero. Isso aqui é um dos critérios para a definição de um novo intervalo. À medida que você vai quebrando para diminuir os subintervalos, você vai usar essa afirmação para que você possa diminuir esse intervalo em intervalos menores até encontrar a raiz. Aqui abaixo vocês podem ver a fórmula de encontrar o novo x no método de posição falsa, nada menos que uma média ponderada entre os valores de A e B já foram dados e os seus valores aplicados na função f de A e f de B nada mais é do que a média ponderada entre eles. Esse método se assemelha muito ao método da bissecção, porém o método da bissecção ele é usado em resolução, a resolução dele é baseada na média aritmética, a média aritmética geral, a média aritmética nominal. Já o método de posição falsa, a gente trabalha com a média ponderada, a média aritmética ponderada, o que faz com que esse método ele seja mais curto a resolução dele, já que o método de bissecção eram feitas várias iterações para que você conseguisse encontrar a raiz. Nesse vão ser menos iterações por conta de se tratar de uma média ponderada. A primeira fase que acontece, que você irá desenvolver nesse tipo de método, será a fase do isolamento de raízes. Essa é a fase onde você começa a definir os novos subintervalos. É nessa fase onde você vai você vai encontrar o x baseado na média ponderada que foi dada anteriormente, e é nesse método que você vai fazer o isolamento das raízes que vão estar no próximo intervalo, ou seja, é aí que você vai começar a reduzir o intervalo que você tinha no início para subintervalos menores. Então, essa definição de subintervalo é baseada em que o intervalo é subdividido a partir do ponto de intersecção entre a reta que contém FA e FB e o eixo das abscissas OX. Ou seja, esse ponto de intersecção ele está aqui, entre F de A e F de B. Você vai ter um ponto de intersecção com o eixo OX. Aqui, esse exemplo gráfico mais prático, A e B e OX. Voltando, a verificação da aproximação de x1 com a raiz da função é feita pelo teste de parada, tendo esse método duas condições. Se x for uma aproximação, então x é a raiz procurada. Caso contrário, deve-se definir um novo intervalo. O que quer dizer isso? À medida que você vai desenvolvendo o método,
você vai perceber que você vai encontrar novas raízes o tempo inteiro. E essas raízes, elas vão ser ou a raiz aproximada que você está procurando encontrar, ou vai ser uma raiz que vai estar mais próxima do que o intervalo AB estava. Ou seja, vai ser uma raiz necessária para que você possa encurtar esse intervalo em um subintervalo menor e assim fazer com que fique mais fácil que você possa encontrar a raiz que você está procurando para aquele problema, para aquele exercício. A definição de um novo intervalo ela é dada dessa maneira. Primeiro deve-se determinar qual intervalo contém a raiz x, analisando os novos subintervalos. Ou seja, você vai analisar A0 e x1, você vai analisar A0 e x1 e B0. Assim, você vai voltar aqui abaixo e você vai ver que para definir o novo intervalo, você vai usar aquilo que eu falei no início, aquela afirmação de que f de A vezes o f de B tem que ser menor do que zero. Essa é a afirmação que vai se basear em você formar o novo intervalo. Então, podemos perceber logo de cara, caso você tenha números com sinais diferentes, você já vai perceber que os números que tiverem os sinais diferentes, ou seja, o intervalo que tenha um número positivo e um negativo, sempre vai ser um intervalo onde vai estar o novo subintervalo onde você vai estar trabalhando. Então, e é justamente o que está se afirmando aqui. Se verdadeiro, verifica-se se f de A vezes f de x1 for menor que zero, você vai verificar isso. Se a afirmação for verdadeira, dizemos que o novo intervalo que você vai trabalhar vai ser A0 e x1, ou seja, o novo A que você vai ter vai corresponder ao A0 que você tinha anteriormente, e o novo B vai corresponder ao valor de x que você encontrou com a média ponderada. Caso contrário, o intervalo utilizado vai ser de x1 a B0, ou seja, o seu novo A1 vai ser o valor de x1 que você encontrou com a média ponderada, e o B1 vai ser o valor de B0 que você já tinha desde o início. Esse processo ele se repete até que x atenda às condições de parada. A gente vai falar de condições de parada agora. Vamos lá. Então, as condições de parada elas são de duas maneiras. Elas acontecem de dois tipos. Se os valores encontrados por você foram exatos, o que raramente vai acontecer, você vai aplicar essas duas situações. Se f de x0 for igual a zero, se f de x for igual a zero, e xk menos xk mais 1 sobre xk igual a zero, você vai ter que o intervalo finaliza a iteração, aquela iteração é a iteração que contém a raiz. Não sendo o número exato, você vai fazer o quê? Você vai utilizar f de x. Se f de x do x, novo x que você encontrou naquele subintervalo, for menor ou igual à tolerância que foi dada no início do problema, você vai ter que aquela iteração é a iteração que vai conter o x da questão, que vai conter a raiz da equação que você está trabalhando. E esse é também um método de verificação, onde o módulo de xk menos xk mais 1 sobre xk, se for menor ou igual também à tolerância, aquela iteração vai ser a iteração que vai ter a raiz que você vai estar procurando no problema. Vamos fazer alguns exercícios agora. Exemplo 1. Nesse exemplo 1, você tem que a raiz da equação a função é f de x é igual a x ao cubo menos 9x mais 3. Utilizando o método da posição falsa, usando como condições iniciais um intervalo i igual a 0, 1, ou seja, aqui você já vai ter o seu a e o seu b, e um erro, a tolerância, de 2 vezes 10 a menos 3, ou seja, 0,0002. Vamos lá, vamos para a primeira fase. Fase do isolamento. A fase de isolamento, como eu já disse anteriormente, consiste em você fazer a nova média, encontrar o novo x, fazer a média ponderada. Você vai fazer o quê? Você vai pegar os valores de A, como eu fiz aqui, A e B, e vai substituir de volta nessa equação aqui, de cima. Então, fazendo isso, você vai encontrar os valores de f de A e f de B, que vão ser aplicáveis naquela equação de média ponderada que foi dada anteriormente. Assim, você vai encontrar um novo valor de x1. Nesse caso aqui, foi 0,375. Substituindo o novo x1 substituindo o valor de x1 dentro desse f de x, que já foi dado pela questão, nós encontraremos o f de x1. O f de x1, no caso dessa questão, foi de 0,3223 aproximadamente. Aqui, vocês já vão ver que a gente já pode passar agora para a parte do critério de parada, que é analisar se isso daqui está na tolerância estipulada pelo erro inicialmente. Então, menos 0,3223
é maior do que o erro, já que o erro é 0,002, 2 vezes 10 a menos 3. E aqui ele está trabalhando apenas com uma casa decimal, ou o erro deveria ter 3 casas decimais. Então, partimos agora para a definição do novo intervalo. Como o critério de parada não foi atendido, partimos para a definição de um novo intervalo. Fase 2, refinamento. É a fase onde você vai usar aquela afirmação que foi dada desde o início. F de A0 vezes F de X1 é menor que zero. Então, automaticamente o novo intervalo será refinado, sendo ele, o novo intervalo, esse intervalo aqui, A1 igual a A0 igual a 3. Ou seja, o A1 que você definiu agora é igual ao A0, que foi dado anteriormente, que é igual a 3. O B1 é igual a X1, que é o valor de 0,332, que é o que você encontrou lá no início. Fazendo isso, você vai ter um novo intervalo para trabalhar. Você tendo esse novo intervalo, você vai voltar, como afirma aqui embaixo com essa observação, assim que nós tivermos um novo intervalo, nós vamos voltar para a fase de isolamento de novo e repeti-la sequencialmente pela fase de refinamento e assim sucessivamente até que o critério de parada seja atendido. Ou seja, é um processo repetitivo, é um processo cansativo e muitas das vezes ele é feito por computação. Mas aqui dá para vocês verem basicamente como ele funciona e como vocês devem fazer. A partir da fase 2, encontrado o novo intervalo, você repete a fase de isolamento e a fase de refinamento novamente com o novo intervalo até que o critério de parada seja atendido. Exemplo 4. É um outro exemplo que foi dado aqui também, vai ser dado aqui também nesse slideshow. Um exemplo da função f de x é igual a x log de x menos 1 no intervalo de A0, B0 igual a 2,3, ou seja, A0 vale 2, B0 vale 3. A partir disso, você vai descobrir os f de A e o f de B, como eu fiz anteriormente. Os valores dados foram menos 0,3979 e 0,4314. Você já tem aqui os valores que você precisa para partir para encontrar o novo x, ou seja, a nova raiz para refinar o intervalo. Fazendo a média ponderada, você encontrou um novo valor de x aqui. Desenvolvendo todas as contas, você encontrou um novo valor aqui, que nesse caso, desse exemplo, foi de 2,4798. 2,4798. Partindo disso, você vai analisar. A partir disso, você sabe que é porque aqui está faltando, mas o erro dessa questão ele é também de 0,002. É porque fazia parte de um conjunto de questões de um mesmo livro. Então, vocês vão encontrar agora o f de x0 e ver se ele atende as condições de parada. Só que você já vê que não atende, 0,002. Não atende o critério. Então, você vai fazer o que de novo? Repetir o outro processo. Vai refinar o intervalo, ou seja, você vai usar aquela afirmação de f de A vezes f de x1 igual, tem que ser menor que zero. Aqui você já dá para analisar isso com sinal. Por quê? Você tem que f de x0 já bater um sinal negativo. Então, não dá para ele fazer um intervalo com o f de A0. Ou seja, não dá para ele fazer intervalo com definir um subintervalo com A, porque a afirmação diz que f de A vezes f de x0 tem que ser menor que zero. Caso contrário, você vai utilizar o intervalo de B, porque eles têm sinais diferentes, então vai bater negativo. Então, você vai definir um novo intervalo, onde A1 é igual ao x0 que você já tinha, e você já encontrou aqui o valor, 2,4, valor daqui de cima. E o B1 continua sendo o mesmo B0, que foi o que dado desde o início pela questão. E assim, você vai fazer novamente o x1, encontrar a nova média, o novo valor de x1, com a partir da média ponderada, desses dois valores, aplicados aos f's de A e de B respectivos. E aqui eu trouxe para vocês uma tabela para que vocês possam ver melhor como funciona isso. Esse exercício seria necessário terem sido feitas 6 iterações para que ele fosse resolvido, mas aqui vocês podem acompanhar plenamente como foi o funcionamento da questão. Inicialmente nós tínhamos o intervalo de AB definido em 2 e 3, nós definimos os f's, encontramos o novo x e encontramos o f do x que foi encontrado anteriormente. Não bateu com o critério de parada, partimos novamente para a nova iteração. O intervalo de 2,5 e 3 foi encontrado aqui. Vocês percebem que esse valor de x1 ele já veio para cá, para o valor do lugar do A, como foi feito anteriormente. E você vai ter o intervalo 2,5 e 3, vai definir o novo f de A, vai definir o novo f de B, vai encontrar um x novo, vai encontrar um f de x novo.
Não bateu com condição de parada, parte para a próxima iteração. Já vendo? Já pegou o intervalo de 2,5 aqui e 2,75. O B já mudou agora. Então, sinal de que o F de A e o F de A e o F de X1 bateram sinais diferentes, porque você teve que o A se manteve. Então, você já vai vendo aqui, e foram necessárias serem feitas 6 iterações para que esse exercício fosse resolvido. Então, você tem aqui 0,02. Esse daqui foi o intervalo com o F de X proporcional, ou seja, o f de x atendeu às condições de parada nesse caso aqui. Aqui nós podemos observar uma resolução geral em algoritmos do nosso problema, onde vocês podem perceber que você tem os dados de entrada, o intervalo AB da função, as precisões, e aí a partir daí o algoritmo vai executar isso aqui da maneira que é necessária. Se B, a primeira condição de parada, B menos A igual, menor que o erro 1, então você vai escolher um novo intervalo. Se f de A for menor que o erro 2, escolhe um novo intervalo. Ele executa, iteração 1, desenvolve a função, tira a média ponderada, analisa o erro. Se o erro não der certo, retorna, condição de parada, calcula o novo K ou a nova iteração. E aí você reinicia todo o processo de novo, tá vendo? Volte ao passo 5. E aí fica um processo repetitivo. Aqui vocês podem ver também um exemplo do algoritmo em Scilab, linguagem Scilab, onde vocês têm aqui a função, raiz de iteração, você vai ter a function, ela vai executar, você vai colocar os valores de x0 e x1, ou seja, valores de A e B do intervalo que você queria. Ele vai executar aqui, tudo direitinho, executar a condição, se o valor de x não tiver sinal diferente, termina. Se não, ele retorna para cá e começa o processo que foi ilustrado anteriormente, só que em algoritmos. Ele vai executar aqui, multiplicando o x0 encontrado pelo f de x1 menos x1 f de x0, ou seja, a média ponderada, tirou a média ponderada aqui, ele vai analisar a condição. Quando mínimo de xp for maior que o intervalo, o erro que você colocou aqui, o EPSC1, ele executa a condição de parada. E a partir disso vocês vão vendo que o algoritmo inteiro ele vai se desenvolvendo ao redor de novas iterações. Tá vendo? Você vai ter iteração anterior mais uma, iteração anterior mais um, até que essa condição de parada ela seja definida, ou seja, ela seja alcançada. E aí vocês vão ter a raiz do problema.